Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Motivo de alegria, mais uma vez, ministrar no culto doutrina. É melhor a gente chegar aqui, o pastor chamar nessa hora aqui, do que chamar a gente antecipado, que misericórdia. É forte, não é mole não. Mas a palavra de Deus diz ali em Josué, né, que ser forte e corajoso. Né? Então, nós temos que ser forte e corajoso, senão nós não vamos herdar a terra prometida, amém? Para mim é uma alegria muito grande, né, estar aqui nesse último culto de doutrina, né, hoje dia 27 de dezembro, e eu fui a privilegiada de, através do pastor do Espírito Santo de Deus, ser honrada a estar ministrando este último culto, amém? Que Deus nessa noite venha falar através da sua preciosa palavra nos nossos corações, amém? Esta palavra tem muito tempo que ela veio ao meu coração e eu falei, um dia, se eu tiver novamente a oportunidade de ministrar no culto doutrina, vai ser essa palavra. E o tempo passou, o pastor esqueceu de mim, aí ele lembrou de novo o Espírito Santo, e ali ele me chamou e ela veio, eu falei, é hoje. E é uma palavra a qual vai falar sobre o nosso passado. Interessante que, né, hoje é a última semana, para a semana já é 2024, e que nessa noite, através desta palavra, venha falar aos nossos corações, que nós possamos entrar o ano com esta palavra na tauba dos nossos corações, amém? Então vamos abrir nossas Bíblias aqui em Ageu, palavra muito conhecida. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Ageu capítulo 1. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Livro de Ageu, capítulo 1. Vamos ler o verso 1. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Amém? Então diz assim, a todos encontraram, vou esperar a todos encontrarem. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Então diz assim, o tema diz assim, Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, o filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, este povo não vê ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apainadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito, recolhido pouco, comes, mas não chega para fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, veste-vos, mas ninguém se aquece, e quem recebe o salário recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa dela e me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, eis que veio ser pouco esse pouco, quando trouxeste para casa, e eu com um assopro dissipei, porque, diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, passo que cada um de vós corre por causa do sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos, e fiz vinha seca sobre a terra e sobre o monte,
sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que tudo que a terra produz, como também sobre o homem, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Os irmãos podem assentar nessa noite. Glorificado é o nome do nosso Deus. Deus de poder e glórias. Irmãos, esta palavra, sempre quem prega ela, sempre prega o capítulo 2, né, que fala que a glória da segunda casa é maior, né, do que da primeira. Todos nós conhecemos esta palavra. Mas nesta noite, eu quero dizer para nós que, para esta palavra, a glória de Deus, na nossa vida, ela ser melhor, nós precisamos enquadrar no capítulo 1 desta palavra, para que nós possamos entender o porquê que nós vamos chegar em Ageu 2. E aqui nesta noite, louvado e engrandecido, nós estamos no fim do ano, como eu acabei de dizer, estamos começando um novo ano. E que neste novo ano que vamos entrar, que a nossa vida seja diferente, que nós venhamos fazer a diferença, que nós venhamos ser pessoas diferentes, que nós possamos entrar determinado o ano com um propósito de nós fazer acontecer, fazer que tudo seja diferente para o ano que vem, que não seja a mesma coisa neste ano. Então, que nessa noite, né, nós possamos falar assim, sermos determinados e falar assim: este ano foi assim, assim, mas o ano que vem não vai ser mais da mesma forma que foi este ano. E nisso não depende do Senhor, depende de nós. Nós determinarmos isso para a nossa vida, né? Eu me lembro, há 2 anos atrás, agora em janeiro vai fazer 2 anos que o pastor me entregou aquela obra. E na passagem de 2 anos atrás, igual 31 agora vai fazer 2 anos, que eu coloquei o meu joelho no chão e falei para o Senhor. Estava muito parada, não estava pregando a palavra de Deus, eu estava muito entristecida com aquela maneira que eu estava vivendo. E eu ali de joelho pedi ao Senhor que este ano, que aquele ano que ia começar, eu queria muito que o Senhor preparasse muito para mim, não ficar quieta, para mim pregar muita palavra de Deus. Só que a minha intenção era de pregar a palavra de Deus. Eu falei: Senhor, faça muitas agendas para mim não quietar, para mim ir para lá, para mim ir para cá. E para a honra e glória do Senhor, isso tem cumprido na minha vida. Não pregando a palavra do Senhor, mas cuidando da obra do Senhor. Porque quando eu entrei, eu senti que eu estava acomodada, do jeito que eu estava, não estava certo, tinha que ser diferente. E o Senhor me presenteou com aquela obra, sempre eu falo que foi um presente de Deus. Então, de lá para cá, nesses 2 anos que vai fazer, minha vida tem sido isso, para lá e para cá, para lá e para cá, tem sido corrida, mas com muita alegria, com muita felicidade de trabalhar para a obra de Deus. Então, aqui nesta noite, nós vemos... Aqui fala sobre a destruição daquela época do templo de Salomão. E a palavra de Deus nos diz, né, interessante, a gente vai meditar, entrar ali na palavra de Deus, vai estudar. Então o templo foi destruído, né? Então, naquela época, você voltar lá no livro de Esdras, você descobre toda a história, como começou. E o templo foi destruído, o templo de Salomão. E o templo de Salomão era um templo muito lindo, muito chique, eu imagino, né? Porque se a gente for ver como foi o modo de construir a estrutura, a construção que foi adquirida para fazer aquele templo, era uma coisa muito linda, eu imagino, muito precioso. E a palavra de Deus diz que então o templo de Salomão ele foi destruído. E a palavra de Deus então nos relata que aquele povo que estava em Jerusalém, na Babilônia, né, que inclusive Ageu
tudo fazia parte, estava ali na Babilônia, ele estava tudo esse lado ali, na época. E ali então a palavra de Deus diz na época, lá no livro de Esdras, que o rei Ciro, então ele fez ali um decreto para que reconstituísse aquele templo que tinha sido destruído. E a palavra de Deus diz que então aquele templo, ele fez aquele decreto, e ali então eles voltaram para Jerusalém para restituir os muros, a cidade de Jerusalém. E a palavra de Deus diz lá em Esdras que quando eles estavam ali, né, teve aquela ordem, aquele decreto do rei para construir, os adversários ali apareceu na época, e ali então o povo de Deus ficaram com medo por causa do governador, por nome de Tatenai, né? Então eles ficaram com medo, então, ou seja, deu uma parada ali a obra de Deus por causa do adversário. E a palavra de Deus diz que então lá em Esdras 5, né, o projeto era para restaurar, né, o templo, construir o templo de Jerusalém. Mas a palavra de Deus nos relata que por causa daquela situação o povo teve medo, então parou. E lá em Esdras 5, a palavra de Deus diz que mas os olhos do Senhor estavam naquele lugar e ninguém poderia parar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então a palavra do nosso Deus vai nos relatando que ali então é onde se levanta, né, Ageu, né, o profeta. Deus usa ali o profeta Ageu para profetizar e falar para aquele povo, para construir, né, o templo do Senhor Deus. E a palavra de Deus nos relata que naquela época aquele povo, eles estavam até animados, glorificando, exaltando o nome do Senhor por causa dos adversários. Então eles desanimaram. Aleluia, louvado e engrandecido por aquela situação, com medo do adversário, do inimigo. E eles, né, recusaram ali, louvado e engrandecido nessa noite. E nessa noite eu quero dizer para mim e para você, quantas das vezes nós estamos animados, estamos felizes, fazendo a obra do Senhor. O inimigo, ele vai fazer de tudo para nos parar. Ele vai fazer de tudo para que nós possamos ter medo. Ele nunca vai desistir. Ele só vai mudar de estratégia, mas ele nunca vai desistir de nós. Ele quer parar nós de qualquer maneira. Mas nessa noite, eu tenho um recado de Deus para nós. Ainda que o inferno se levanta contra nós, contra o nosso ministério, ser forte, ser corajoso. Não deixe o inimigo te amedrontar. Não baixe a sua cabeça por causa das afrontas que nós passamos, do adversário que quer nos afrontar. O Senhor, Ele não aceita que nós abaixamos nossa cabeça, nós temos que seguir. Porque se nós mostrar para o nosso adversário nos dias más da nossa vida que nós estamos com medo, ele vai vencer. E nós não podemos deixar o adversário vencer. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus poderoso. Porque ainda que o adversário venha contra nossas vidas, ainda que nós possamos até ter medo, tremer na base, mas a palavra de Deus nos garante ali em Josafá, segundo Crônicas, que ele, quando Josafá se viu numa situação dessa também de medo, que ele abaixou a cabeça, mas ele se levantou. Deus levantou um ali também e diz assim: olha, não temas, porque nesta batalha, nesta peleja, não é você que vai pelejar, quem vai pelejar sou eu, teu Deus. E nesta noite, louvado e engrandecido, tudo aquilo que nós estamos para fazer na obra de Deus, tudo aquilo que nós disposicionamos para fazer na obra de Deus, tem que levantar um adversário para querer parar. Mas nessa noite o recado de Deus: não pare. Levanta sua cabeça. Não dê ousadia ao adversário. Levanta e vá fazer aquilo que Deus tem contigo para fazer. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. E é interessante que Deus sempre levanta um, pastor Jefferson. Quando nós estamos desanimados, achando que tudo parou, tudo vai acabar, Deus levanta um profeta, Deus levanta um irmão, Deus manda uma mensagem, Deus sempre vai levantar um.
Louvado, e Deus aqui levantou Ageu para animar, para levar a palavra de esperança, animar para aquele povo, para que eles restituíssem o templo do Senhor. Interessante, louvado e engrandecido, que esta palavra dessa noite vem falar sobre o passado. O Senhor, Ele quer que nós tiramos nossos olhos do passado e colocamos para frente. Aleluia, louvado e engrandecido. Então aqui fala, no primeiro dia de cada mês, era um dia santo de ofertas especiais ao Senhor, quando o povo se reunia ao redor do altar. Essa ocasião era apropriada para o profeta dirigir-se ao povo. Era um período de jejum, ocorreu durante o 5º mês, como sinal de lamento para a destruição do templo. E as lembranças do templo estavam vivas na mente do povo. E 24 dias depois, a reedificação do templo começou por volta de 21 de setembro, 520 anos antes de Jesus Cristo. Então, quando aquele povo estava ali ao redor da ruína do templo, lamentando, chorando, né, pelo aquele templo que era tão lindo, tão maravilhoso, ali com murmuração, com choro, né, por causa do templo. E ali então foi a hora que o profeta aproveitou aquela ocasião para aproximar daquele povo, para passar o recado para o povo. Aproveitou o momento, a hora, louvado e engrandecido, para passar ali para o povo, que o povo se levantasse, que o povo fosse restituir o novo templo do Senhor, que era o templo de Zorobabel. Então a palavra de Deus diz que então aquele povo estava ali murmurando, chorando, lamentando por aquele templo. Ali aonde chega, onde eu li no livro de Ageu, quando Deus enviou Ageu para falar ali para o povo, para que o povo se levantasse para se identificar o templo, porque o povo, ele desistiu e foi cuidar só de si, das suas casas, as casas bem amplas, bonitas, casa rica, como se diz, como é que fala, meu Deus, esqueci a palavra, meu Deus, como pode esquecer? Mobiliada, pastor, exatamente, né? Muito bem bonita. Então ele estava ali, focou, desistiu do templo e focou nas suas próprias vidas, nas suas casas, nos seus bens-estar. Então ali foi aonde Deus levantou Ageu para dar ali uma injeção de ânimo naquele povo, que eles tirassem os olhos daquela mordomia, daquela vida que ele estava vivendo, e voltasse a restituir o templo do Senhor. E nessa noite, esta palavra, o templo que o Senhor colocou no meu coração para nós, não é esse templo aqui material, não, é o nosso templo espiritual. O nosso templo, ele precisa ser reedificado, ele precisa restituir o nosso templo novamente. Porque se nós não ficar firme com o nosso templo espiritual, nós não vamos conseguir alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. E este povo estava assim. Eles botaram os olhos só ali na casa, naquilo que ele tinha, e ficaram ali acomodados. E a palavra de Deus diz que então levantou Ageu, e Ageu foi ali dar o recado para aquele povo, né? E aí ele fala: a casa é tempo de habitar de vós em casas apainadas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Então aquele povo estava ali só virado para o passado, eles não estavam vendo o que o Senhor tinha para eles. Então ali é onde a palavra de Deus diz, louvado e engrandecido, que eles subissem para os montes, tirar madeira, né, para voltar e reedificar a casa do Senhor. Que aquele povo, eles trabalhavam muito, eles faziam muito, corria para lá e para cá, mas não via nada, porque a palavra de Deus diz que eles colocavam num saquetel furado, ou seja, num saco furado,
tudo que eles faziam, eles não prosperavam, porque quando nós não temos Deus na nossa vida, nós corremos de um lado para o outro e nada dá certo, nada vai para frente. Então ali Deus desperta aquele povo, eles corriam, plantavam, faziam, mas não via nada. Por quê? Porque nada servia de nada. Então ali mandaram que eles se levantassem, subissem, buscassem madeira para restituir o templo que tinha sido destruído. Louvado, engrandecido, e assim Ageu levou esse povo a ir fazer isso. E a palavra de Deus diz que então aquele povo deu atento à voz do Senhor e ali então eles subiram, se levantaram, aceitaram aquele recado e foram ali tirar as madeiras para fazer um novo templo do Senhor. Louvado, então, ali aonde diz, chega ali depois no Ageu 2, o que vai acontecer depois da construção do templo. E louvado nesta noite, aleluia, o Senhor, só quem pode, aleluia, parar é nós mesmos. Só quem pode parar aquilo que Deus tem para nós somos nós mesmos. E aquele povo, eles mesmos que pararam, porque eles ficaram ali presos no passado. Eles ficaram ali presos ali naquele templo, uma coisa que já tinha sido destruída e eles não conseguiam ver. Foi quando o Senhor enviou para que eles levantassem e fossem reedificar um novo templo. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. E nessa noite, quando o Senhor nos levanta, para que nós possamos seguir esta caminhada, nós não podemos mais olhar para trás, nós não podemos ficar presos no nosso passado. Porque se nós ficarmos presos no nosso passado, nós não vamos conseguir ver o futuro e nem o caminhar para o presente, nem para o futuro. Por quê? Porque nós vamos ficar ali presos. E nessa noite, o recado de Deus para nós é que nós possamos tirar os nossos olhos do passado. Quantas pessoas ficam ali presas, entra anos e sai ano, murmurando, reclamando, porque minha vida era assim, minha vida hoje eu estou assim. Não, mas nessa noite o Senhor quer que nós esquecemos o passado, porque todos aqueles que olham para o passado não fica bem. O passado não é bom. Nós devemos lembrar sim do nosso passado, mas não ficar preso ao nosso passado. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Eu quero deixar aqui nessa noite algumas referências sobre o passado. Louvado e engrandecido. A palavra de Deus diz, aleluia, aqui em Gênesis 19, 17, diz assim: e disse um deles: livra-te e salva tua alma, a tua vida, e não olhe para trás, nem para em toda a campina, por hoje, e foge para o monte, para que não pereça. Louvado, então, aqui foi o anjo. Aqui o anjo que disse para Ló que ele saísse dali, daquela cidade, e ele não olhasse para trás. E a palavra de Deus diz, a gente continuar ali lendo, nós vamos ver que a mulher de Ló, ela olhou para trás, e ela virou uma estátua de sal. Louvado e engrandecido, por isso que aí fala que não perecer, perecer, deixar de viver, é morrer. Se nós olhar para trás, nós vamos deixar de viver e vamos morrer. E esta morte nessa noite, a qual o Senhor revelou o meu coração, a nossa morte hoje é a morte espiritual. Porque se nós ficarmos olhando para trás, murmurando como era o passado, nós vamos morrer espiritualmente. É isso que o adversário, o inimigo quer para a nossa vida. E o Senhor, Ele quer que nós avançamos, Ele quer que nós seguimos em frente. Louvado, então, nesta noite, igreja do Senhor, não fique presa ao passado, faça acontecer a sua vitória, a sua mudança. Põe na cabeça, diz assim: 2023 eu não consegui isso, mas 2024 em nome de Jesus eu vou conseguir. Aleluias, aleluias. No livro de Eclesiastes 7:10 diz assim:
jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que este? Aleluias. Aonde, irmãos? Que o passado é melhor do que o dia que nós estamos vivendo hoje? Aonde? Porque se nós formos perguntar aqui, a cada um que está aqui nesta noite, como foi o nosso passado? Cada um tem um passado triste. E ainda vamos estar aqui murmurando, dizendo que o passado é melhor do que os dias de hoje, a qual conhecemos o Senhor e Salvador, a qual nós temos um Deus que nos ajuda, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos libertou do lamaçal do passado. Aonde que o passado é melhor do que nós hoje estarmos na presença de Deus? Isso não existe. Jamais isso não existe na vida daqueles que verdadeiramente abrem o coração para servir o Senhor de todo o teu coração, louvado e engrandecido. Também aqui eu quero ler aqui em 1 Reis 19, 21. Em 1 Reis 19, 21, fala a vocação de Eliseu. Aqui diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com os 12 juntas de boi, e adiantando dele, ele estava com 12ª. E Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois e correu após Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai, a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai, volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, imolou, ou seja, matou, e com o aparelho dos bois cozeu a carne, e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir Eliseu. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Irmãos, é incrível esta palavra. Eu estava ali meditando e o Senhor me revelou algo. Quando Elias chamou Eliseu, que Elias pediu para voltar, para dar um beijo no seu pai e sua mãe. Interessante, né, que Elias fala assim: você sabe o que eu fiz contigo? Ou seja, chamou ele para uma obra, lançou a capa sobre Eliseu. Então Eliseu, ele disse assim: você sabe o que eu fiz contigo. Então ele entendeu que ele era o chamado que tinha com ele. A palavra de Deus diz que ele foi, fez aquilo ali, matou os bois e voltou e seguiu a Elias. Eliseu seguiu Elias. Então, nesta noite ali eu falei: meu Deus, que interessante. Ele era bem sucedido, Eliseu, fazendeiro, estava ali arando suas terras. E quando Eliseu o chamou, ele não pensou duas vezes. Ele voltou, ele foi lá, matou os bois e deu o povo e seguiu. E aqui interessante que veio uma revelação no meu coração nesta palavra. Eu falei: gente, mas que forte isso aqui. Você sabe por que Eliseu, ele matou os bois? Para ele não ter a desculpa de voltar. E nessa noite o Senhor fala para a igreja: mata os boi, mata aquilo que quer fazer você voltar, mata aquilo que quer você retroceder. Aleluia, louvado e engrandecido. Falei: meu Deus, que revelação tremenda é essa? Por isso que ele matou, para não ter a desculpa de voltar. Ele: vou matar, que aí pronto, eu não tenho a desculpa para voltar. E nesta noite o Senhor revelou meu coração. O que prende você querer voltar é o boi? O que te prende? Pois então nesta noite o Senhor diz: mata este boi que quer fazer você voltar para trás. Aleluias. Voltado e engrandecido o nome do Senhor. Porque o passado ele não é bom.
Tudo aquilo que faz a gente querer voltar para trás não é bom. A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Aleluia. Então tudo aquilo que faz nós querer voltar não é bom para a nossa vida, que estamos servindo ao Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Deus de poder, Deus de glórias. Aleluias. A palavra de Deus também nos fala aqui em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, as coisas passadas passaram, ficaram para trás. Hoje nós somos novas criaturas. Hoje nós somos novas pessoas diante de Deus. Então Deus tem o novo de Deus para a nossa vida. O melhor de Deus está para vir na minha e na tua vida. Por isso que nós temos que largar as coisas do passado para trás, porque Ele não vai nos fazer bem. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Mas o inimigo, ele luta de dia e de noite para que nós possamos desistir. Aqui também em 2 Coríntios fala assim: assim e assim, se alguém está em Cristo. Não, já li isso aqui. Aleluia, não, aqui quem se apega ao passado fica preso a ele e não consegue viver o presente. Aleluia, e nem abre o caminho para o futuro. Aleluia, louvado, engrandecido nesta noite. Que nós possamos esquecer o nosso passado. O povo estava ali no livro de Ageu, ali lamentando, chorando, por uma coisa que não tinha mais como voltar atrás, já estava destruído. E ali então Deus levantou para que eles fizessem novo templo. Ali vem a promessa de Deus que depois daquele templo construído de madeira, um templo simples, não chegariam os pés, materialmente falando, do templo de Salomão, mas ia ser bem maior a glória do Senhor naquele templo, com aquela simplicidade, aquela humildade que seria aquele templo. Louvado e engrandecido. E nesta noite, o Senhor quer de mim e de você, que nós possamos esquecer o nosso passado, parar de murmurar, parar de reclamar. Se nós queremos ver o melhor de Deus para a nossa vida, aleluia, o nosso templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo de Deus, esquecer o nosso passado e colocar dentro de nós, que é o Espírito Santo, a determinação, este templo que somos nós, nova criatura, como eu li nesta noite, e determinar o nosso futuro. Depende de nós, não depende de Deus, depende de nós. Determinar o nosso futuro, se é que nós queremos ver o melhor de Deus na nossa vida, ver a glória do novo templo de Deus na nossa vida. Louvado e engrandecido. E nesta noite, assim como o ano está terminando e começando o novo ano, que nós possamos, igreja, entrar no propósito de fazer o melhor para Deus este ano que vem. Fazer o melhor para Deus é obra, é buscar mais de Deus, é confiar mais em Deus, é fazer mais para o Senhor, é buscar mais de Deus. Nós estamos muito parados, nós estamos vivendo um tempo que o povo não ora mais, o povo não busca mais, o povo está preso, é muito preso nas redes sociais, é muito preso nas coisas dessa terra, anda muito preso neste mundo, que assim este povo ali, ele estava ali preso naquilo que não tinha mais jeito.
e trazendo para os dias de hoje. É assim que anda o povo. O povo de hoje não tem desprendido das coisas terrenas e ligar nas coisas do céu. O povo está acomodado, o povo não busca mais de Deus. O povo e Deus nesta noite, Ele está falando: subir ao monte, buscar madeira. Então esse subir ao monte é buscar a presença de Deus. Vamos subir o monte, vamos buscar mais de Deus, para que nós possamos restituir a nossa vida espiritual. Porque se nós não tivermos com a nossa vida espiritual restituída, forte, fortalecida, nós não vamos suportar os dias maus. Não tem como, igreja, nós servos de Deus, conhecedor da palavra, nós ficar acomodado, nós ficar estagnado do jeito que nós estamos. Mas nessa noite o Senhor nos chama para que nós possamos despertar para esse novo ano que vai entrar. Entra com aquele propósito: esse ano eu vou ser diferente, esse ano eu vou buscar mais de Deus, esse ano eu vou fazer o diferencial. O que eu não consegui fazer neste ano de 2023, eu vou fazer no ano de 2024. E nessa noite o Senhor nos chama a atenção para que nós possamos tirar os nossos olhos das coisas da terra, tirar os olhos daquilo que não edifica, e vamos colocar onde, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos ser restituído, que é a nossa vida espiritual. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus, e aleluias. E nesta noite que nós possamos, igreja, na passagem de ano, escreva, faça um bilhete, faça um pedido ao Senhor, para que quando venha para a igreja, traga nas suas mãos, dentro da sua Bíblia. Quando chegar no dia 31, na passagem de ano, pega aquele pedido de todo o teu coração, apresenta ao Senhor e diz: Senhor, esse ano que vai entrar, a minha vida vai ser diferente. O meu ministério vai ser diferente. Eu vou ser diferente. Eu vou fazer acontecer. Eu vou ser diferente. E Deus tem um novo para este ministério. O Senhor tem um novo para a Assembleia de Deus Ebenezer. O Senhor tem um novo para o ano que vem para este ministério. Eu já vi promessa de Deus. Lá na igreja, Deus usou vaso e diz, pastor, que 2024 tem um novo de Deus para a Assembleia de Deus Ebenezer. Aleluias. Mas para isso acontecer, vai depender de nós. Porque Deus, Ele depende de nós para que possa acontecer. Aleluia, na nossa vida, no ministério, nós precisamos juntar. Nós precisamos acordar para a realidade. Nós precisamos buscar mais de Deus. A promessa está lançada sobre nós. A promessa está aí que vai ter esse renovo no nosso ministério. Vai ter esse renovo na igreja. Mas nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar para a realidade e buscar mais de Deus. E o povo está preso. Gente, é coisas assim terrível de se ver. O povo hoje não ora mais, o povo não quer mais buscar de Deus, porque está preso. Aquele povo ali naquela época estava preso no passado, e muitos hoje nas redes sociais que estão presos. Aleluia. Mas nessa noite o Senhor quer que tu desprende daquilo que prende você de buscar de Deus. Aleluia. Porque se nós não desprender, nós vamos morrer cada dia. Nós vamos defiando, vamos morrendo espiritualmente. Quando nós abrimos nossos olhos, o adversário, ele já nos ganhou na nossa fraqueza espiritual. Mas que nós possamos despertar, igreja, aleluias, para essa realidade. E não deixar o inimigo. Abre os teus olhos, desprende daquilo que te prende. Aleluia. Quem tem que fazer esses análises somos nós mesmos. Deus, Ele levanta, Ele está avisando. Deus levantou o profeta Ageu para falar, para despertar o povo, para obedecer, para restituir aquele templo.
E nessa noite Deus está me usando através dessa palavra para que nós possamos fazer a diferença. Deus, Ele usa um, Ele usa outro. Deus sempre está usando um vaso para nos despertar para a realidade. E nessa noite o vaso que está sendo usado pelas infinitas misericórdias sou eu aqui nesta noite, para passar para a igreja que o ano que vem não se acomoda, o ano que vem não fica preso nessas coisas, os tempos são más, Jesus está voltando e cada dia vai ser pior, as coisas estamos vendo, os sinais na terra, e se nós não estiver buscando de Deus para o nosso fortalecimento espiritual, nós não vamos dar conta, nós não vamos continuar a nossa caminhada. E o Senhor, Ele não nos levantou para que nós podemos parar. Nós temos que continuar, igreja, nós temos que estar firme. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos um Deus que garante a nossa vitória. Nós temos um Deus que está na frente para poder resolver por nós. A nossa força, nós não temos força de nada, nós não somos nada, não temos força, mas nós temos um Deus que Ele garante. Na Isaías 45, Ele diz: eu irei, quem? Deus, eu irei diante de ti e quebrarei os trancas de ferro. Aleluia! Nesta noite nós temos um Deus, aleluias, que garante a nossa vitória. Nós temos um Deus que está diante de nós. É fácil? Não é. É brincadeira? Não é. Não é mole. Mas nós temos um Deus que garante a nossa vitória. Nós temos um Deus que pega pelo cabelo e nem que Ele tenha que puxar. Mas nós temos que seguir. Nós não podemos parar. Então nesta noite, aleluia, mata aquilo que te faz parar. O que te faz parar, a internet mata, deleita da sua vida. Mas não desista, continua. O que te faz parar? Faça igual Eliseu, mata aquilo que vai prender ele. Eu vou matar porque eu não vou ter nem que voltar. E nesta noite Deus diz: mata aquilo que quer te puxar para trás. Destrua aquilo que não é de Deus para a sua vida. Tira, arranca aquilo que não é de Deus para a sua vida. Aleluia, você quer ver, aleluia, louvado, engrandecido, aleluia, cumprir na tua vida e na minha vida, aleluia, aqui em Ageu, aleluia, aonde diz aqui em Ageu, 2, diz assim: ora, pois ser forte, 2:4, ser forte, Jorababel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, e o sumo sacerdote, tu, ó povo da terra, ser forte, diz o Senhor. Trabalhai porque eu sou contigo, diz o Senhor dos exércitos. A segunda palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habitou no meio de vós, não temas, aleluias. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro pouco farei abalar os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas, e todas as nações virão e encherão a glória. Esta casa, diz o Senhor dos exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E a glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar eu darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Aqui uma promessa de Deus para mim e para a tua vida. Lembra que Ele diz assim: quando saíste do Egito, porque o meu espírito estava no meio de vós, não temas. Aqui foi uma promessa para o povo de Israel. Quando Deus arrancou o povo dali, Ele tinha feito uma promessa. E quando Deus Ele faz, Ele garante a promessa que Ele nos faz. Ele prometeu e Ele cumpriu. Pode passar o tempo que for. Passaram mais de 400 anos, mas Deus enviou, aleluia, o libertador para tirar o povo. E nesta noite Jesus quer de mim e de você. Lembra da promessa que Ele me fez e te fez? Quando nós estávamos no Egito. Por isso Egito é coisa do passado. Egito não é coisa para servo de Deus. Aleluia, porque o melhor de Deus
tem para acontecer na minha e na tua vida. Então nesta noite Deus diz: dele é a prata, dele é o ouro. Em pouco tempo eu farei balar os céus e a terra. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então aqui uma promessa de Deus para a nossa vida. Mas para esta promessa cumprir na minha e na tua vida, esqueça o que passou, esqueça o passado. Quer viver o melhor de Deus? Quer enquadrar em Ageu 2? Esqueça o passado e olha para frente. E nesta noite Deus manda dizer para a igreja: vocês querem ver o melhor de Deus 2024? E tira os seus olhos de 2023 e foca 2024. Não vai ser do mesmo jeito. Assim diz o Senhor nesta noite. Aleluias, aleluias, aleluias. Mas para isso nós temos que desprender do passado, das coisas que nos prende a ver o melhor de Deus nesta noite. E o inimigo, ele vai lutar de dia e de noite para nos parar. Ele vai tentar todos os dias para nos parar. Mas nesta noite Deus diz: faça você acontecer. 2024 não vai ser igual 2023. Assim diz o Senhor para esta igreja. Assim diz o Senhor para este povo nesta noite. Porque é uma promessa de Deus para nós nesta noite, aqui neste lugar. Aleluias. Mas para isso acontecer, irmãos, esqueça o passado, deixa de murmuração. Aleluias. Muitas das vezes já vai passar a passagem de ano, já murmurando: porque esse ano, esquece esse ano, irmãos. Para Deus nada é impossível. Se nós cremos no nosso Deus, hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. É questão de segundo. Essa é questão de tempo. Como foi o tema ali no congresso: o que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? Absolutamente nada. Talvez vocês dizem assim, fica preso: 2023 não aconteceu. Ei, deixa eu te dizer, mas 2024 vem aí, vai ser diferente. Vai ser diferente. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o seu ministério. Deus vai mudar a sua vida. Aleluia. Mas para isso temos que crer. Temos que crer que nós podemos, é nós que faz a nossa vitória. A vitória não depende literalmente do Senhor, ela depende de nós. Porque quando nós sejamos fortes e corajosos e dizer: vai acontecer, porque Deus vai me dar minha vitória. Aí sim Deus vai. E sabe por quê? Porque Deus, ele só trabalha em cima de atitude. Ele não trabalha em cima de murmurador, ficar sentado murmurando ali o tempo inteiro, churumingando as ruínas, as derrotas, aquilo que acontece. Não vai ver o novo de Deus. Como aquele povo ali estava, murmurando ali reclamando as ruínas daquilo que tinha acontecido. Mas Deus levantou Ageu: ei, desperta, levanta, vai lá, sobe, vai, busca madeira, vamos fazer um novo templo, vamos adorar a Deus. E nesta noite o Senhor diz: ei, levanta, tu que dorme, levanta, vai buscar o melhor de Deus. 2024 está vindo aí, vai ser diferente. Você tem que crer que vai ser diferente. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor.